Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. É o seguinte, no vídeo de hoje vamos falar a respeito dos cultos worships. Para quem não sabe, eu já fiz vídeo aqui falando a respeito das igrejas da Parede Preta. Falando também um pouco a respeito do movimento worship. Se você não viu, vê esse vídeo que vai aparecer aí agora, na frente aí agora. Confere que tá muito bom. É o vídeo mais visto do canal. Mas galera, hoje vamos diretamente falar a respeito dos cultos que são prestados nas igrejas da Parede Preta ou no movimento worship. Então se você já gostou da ideia desse conteúdo, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo aqui, deixa o like e no final você comenta e deixa a sua opinião a respeito desse assunto. Vamos lá. Galera, analisando os textos bíblicos, nós não vamos encontrar nenhuma referência exata ou padrão exato de como devem ser os cultos ou a sua liturgia. E quando eu falo referência exata, eu digo assim um manual de instruções dizendo o culto tem que ser assim, 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 assado. Na Bíblia a gente não encontra isso. Lá a gente só encontra algumas referências ou alusões de parâmetros que devem ter um culto para se constituir um culto de adoração a Deus. Parâmetros esses, galera, que no meu ponto de vista são mais do que suficientes para a gente ter como base e conseguir traçar uma linha aí bem assertiva de como deve ser um culto de adoração a Deus. Galera, em Efésios 5, Paulo ele vai admoestar a igreja acerca de como eles devem viver diferente do mundo, dos irmãos que ainda andam em trevas. Guarde isso. Ele vai usar ali como exemplo a questão do vinho, que eles não deveriam se embriagar com vinho da mesma forma que as pessoas que não estavam em Cristo faziam, mas eles deveriam sim se encher do Espírito Santo de Deus. E também ele vai dizer que o cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele aprova o que é aceitável ao Senhor e rejeita aquilo que não é. Não sendo eles insensatos, mas entendendo qual era a vontade do Senhor, que ao invés deles se misturar com os que andavam nas trevas fazendo e falando como eles falavam, fazer totalmente diferente. Falando salmos, hinos, cânticos espirituais e louvando ao Senhor no coração. E em Colossenses 3,16 nós vamos ver de novo o apóstolo Paulo ensinando as mesmas coisas à igreja, dando aí mais referências de como deveriam ser os cultos a Deus. E dessa vez ele vai dar um foco maior na palavra, na pregação da palavra. E em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, vamos ver Paulo ensinando aos irmãos a orar sempre antes de fazer alguma coisa. Coisa essa que pode se constituir também em um culto. Logo entendemos que a oração também parte como aí elemento fundamental para uma prestação de culto a Deus. E em Atos, no seu capítulo 2, no versículo 45, vamos ver o serviço mútuo sendo empregado pelos irmãos através da comunhão. Eles tinham tudo em comum. E num culto, quando eu oro por você e você ora por mim, nós estamos aí prestando serviço mútuo um pelo outro. Logo, o serviço mútuo também parte como elemento de uma prestação de culto a Deus. Então vemos aqui 4 parâmetros: a leitura e a pregação da palavra, a oração, cânticos e louvores espirituais e salmos, e também o serviço mútuo. Esses aí são os nossos parâmetros, nossos 4 parâmetros, para a gente traçar aí a nossa linha ou usar como base de referência de um culto perfeito de adoração a Deus. Fato é, galera, que hoje em dia, com a vasta quantidade de igrejas evangélicas que existem também uma vasta quantidade de liturgia. Poucas igrejas aí mantiveram a sua liturgia semelhante à liturgia da igreja do primeiro século, sem acrescentar nada. Igrejas que mais se aproximam desse padrão são as igrejas presbiteriana, anglicana e as igrejas batistas tradicionais. E não que acrescentar um novo elemento em questão ao culto seja pecado, como por exemplo uma oportunidade para os irmãos se expressar, contar alguma bênção ou adorar a Deus. Mas isso aí é algo novo, é algo que a gente não vai ver como parâmetro estabelecido pelo apóstolo. E é o seguinte, algo que também é muito importante você entender. Você precisa descer aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ativa a notificação, meu filho, para você receber sempre mensagem quando sair vídeo novo aqui no canal. E também deixa o like para engajar e fazer o canal crescer e a comunidade ficar enorme. Vamos lá.
Mas, irmão Marcelo, e esses cultos mais agitados aí, com fumaça, palco, luzes coloridas, merchan e propaganda durante e no meio do culto? Esses cultos são cultos de adoração a Deus? Geralmente a gente vê esse tipo de atitude, ou esse tipo de elemento, melhor dizendo, nos cultos prestados pelas igrejas da Parede Preta ou pelo movimento worship. Galera, aí eu vou dar um pouco da minha opinião acerca do assunto, a opinião pessoal. Do meu ponto de vista, um culto, para ele se constituir em um verdadeiro culto de adoração a Deus, ele precisa estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelos apóstolos. Ter eles pelo menos como base. Você pode aí acrescentar um ou outro elemento ali, mas ter esses como base principal e alicerce para um verdadeiro culto de adoração a Deus. E também, principalmente, ter Cristo como sendo o centro do seu culto. Cristo ele precisa ser o centro do culto, senão nada ali faz sentido. E na minha opinião, um culto de adoração a Deus ele não necessariamente precisa ser atrativo. O culto ele é voltado a Deus, ele é a resposta dos pecadores resgatados pela graça de Deus, se reunindo aí no nome de Jesus para prestar a Ele honra e glória pelo favor imerecido, sendo gratos pela obra da salvação efetuada por Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. E por essa palavra você deveria dar uma glória a Deus ali. E não adianta vir com essa ideia de um culto mais atrativo, um ambiente mais atrativo, torna mais fácil a chegada das almas para ouvir a palavra de Deus. A obra da evangelização, ela se dá do lado de fora dos templos. Cristo mandou que nós levássemos a palavra e não que atraíssemos o pecador para ouvi-la. Vamos ter, por exemplo, aqui a igreja primitiva, que deve ser sempre nosso exemplo, que é o melhor exemplo de igreja que nós temos. Ela fazia os seus trabalhos de evangelizações do lado de fora. Os trabalhos de evangelização da igreja primitiva se davam em praças públicas, em pregações públicas, em visitas e também pelo cotidiano dos irmãos. A própria vida do cristão naquela época era o maior testemunho, a maior pregação dele. Os cultos propriamente ditos serviam para adorar a Deus e para fortalecer a comunhão e a fé dos irmãos. E ali talvez fosse pregada uma palavra pastoral, uma palavra de doutrina, não com o objetivo de salvar ou resgatar almas, em sim de fortalecer aquele que já está firme em Cristo. É óbvio que se houvesse algum visitante ou alguma pessoa que não fosse adepta da fé em um culto de adoração a Deus e sendo tocado pelo Espírito ou pela palavra, ali desejasse se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, não seria diferente de uma pessoa que é resgatada por meio dos trabalhos evangelísticos e missionários. Porém, é importante a gente fazer essa separação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Culto é para adoração e engrandecimento do nome do Senhor Jesus por meio de gratidão da nossa vida. Agradecemos a Ele pela sua salvação. Os trabalhos evangelísticos e missionários é para resgate e salvação de almas. São duas coisas diferentes. E galera, para concluir é o seguinte, na minha opinião, entendendo aí que a Bíblia deixou claro que a adoração a Deus, o culto, ele tem como objetivo a adoração a Deus em resposta da salvação que nos foi operada por meio de Jesus Cristo, não há necessidade de extravagância nos cultos de adoração a Deus, nem tanta modernização, até porque se a gente foca muito nessas coisas, acabamos tirando Cristo do centro do culto. Hoje em dia nós vemos no meio dos cultos e das igrejas palcos. No meu ponto de vista, palco serve para um local onde você vai se apresentar, onde vai ser ministrado ali não uma adoração a Deus, mas sim um show, um espetáculo. E a gente vê aí, depois de toda a apresentação, depois de todo o espetáculo, de todo o show, a pregação de uma palavra que não confronta, que não leva ninguém ao arrependimento, só testifica que, nossa, Jesus te ama, você é importante para Deus e tal, e tal, e tal. Essa palavra massageadora de ego que já é tema para um outro vídeo, mas eu só deixo a seguinte pergunta para você. No seu ponto de vista, isso é um culto de adoração a Deus? Imaginemos um cenário onde esse agora é o novo padrão. Todas as igrejas vão adotar esse padrão. Qual seria, ou melhor, qual será a nossa diferença com o mundo? Quem é que vai encontrar alguma diferença entre a igreja e qualquer casa de show, qualquer casa de festa? Romanos 12:12 vai dizer que o cristão ele não pode viver em conformidade com o mundo, tendo as coisas do mundo como forma para si mesmo, mas sim renovando o seu próprio entendimento por meio da palavra. E também a palavra de Deus diz que outra vez verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que existir uma diferença, tem que existir uma separação.
Paulo ele pregou sobre isso, lembra que eu mandei você guardar? Paulo ele fala que quem tem um espírito sabe o que é aceitável e rejeita o que não é aceitável, fazendo diferença, separação entre aqueles que andam nas trevas. Tem que haver alguma diferença, no meu ponto de vista, tem que haver alguma separação. Santidade. Mas deixa aí o seu comentário, o que você acha a respeito do que eu falei, a respeito do assunto. Deixa aí a sua opinião, vamos debater esse tema, vamos trocar ideia. E é isso, espero que você tenha gostado. Eu sou Marcelo Augusto, desce, se inscreve, deixa o like, não se esquece. E é isso aí, plena paz.